Olá, pessoal. Então, vamos continuar agora a corrigir, né? A resolver as questões da D1. Aqui na questão número 3, nós temos o seguinte. Temos uma equação, né? Aqui. E essa equação tem um módulo, então vamos ter um certo cuidado aqui, analisar corretamente como podemos resolver. E sempre quando for necessário, eu vou tentar fazer uma referência a um passo, uma etapa que eu faço aqui, para que não fique muito solto, né? E que vocês consigam, com essa referência, aprofundar o estudo de vocês, ok? Primeiramente, na letra A, ele pede que você determine os valores, né, reais de x, para os quais, né, essa equação existe. O que acontece? Do lado esquerdo, nós temos uma raiz, né, de índice par, que no caso é uma raiz quadrada. E do lado direito nós temos um polinômio, x menos 4. Esse polinômio ele vai fazer parte dessa análise, né? Então, tenhamos cuidado ao resolver esse item A. Daí, primeiramente, eu vou trabalhar com o lado esquerdo, né, onde temos essa raiz. O que está dentro da raiz, que é o radicando, né, é uma das nossas restrições. 1 menos o módulo de x menos 4. Qual é a restrição aqui? Toda raiz de índice par nos reais, que é o conjunto que a gente está trabalhando, não pode ser negativo, né? Não temos raiz negativa, né? Então, não posso ter um número negativo dentro dessa raiz. Então, eu digo que tem que ser maior ou igual a zero isso aqui. Daí, eu vou manipular essa desigualdade. A intenção é isolar o x. Então, o que está me atrapalhando aqui? Primeiramente, é esse 1. Para eu cancelar esse 1, eu coloco, né, ele é positivo, né? Eu coloco um menos 1, né? Porque vai zerar. Menos 1 mais 1, zero. Mas para eu não desvirtuar isso aqui, eu tenho que colocar o menos 1 do outro lado. Daí, eu tenho agora no lado esquerdo apenas módulo de x menos, né? Módulo de x menos 4. Maior ou igual 0 menos 1. Vai ser menos 1. Né? Agora, eu tenho que... Não posso manter esse menos 1 aqui. Né? Que aqui é o menos 1 que nós temos. Eu vou multiplicar isso por menos 1. Os dois lados também. Tem que tomar um certo cuidado, né? Porque em equações nós aprendemos, né? Desde o ensino fundamental, que é só passar para o outro lado, dividindo, e está tudo certo. Mas aqui temos, né, um ensino superior, com desigualdades. Nós temos que entender que cada etapa tem que ser feita de um lado e do outro da desigualdade, né? Se você passar apenas o menos 1 para cá, você não vai fazer um detalhe, não vai se lembrar de uma etapa importante, que eu vou falar agora a seguir, né? Menos 1 vezes menos um módulo de x menos 4, vai ficar positivo aqui o coeficiente, vai ficar apenas x menos 4, né? O módulo dele. E menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. O que acontece? Eu mudo o sentido da desigualdade, sempre. Não é só por menos 1, é por qualquer número negativo. Eu multipliquei dos dois lados por um número negativo, eu mudo o sentido da desigualdade. Agora aqui, eu preciso ter entendimento de que eu devo usar uma propriedade módulo, que é a seguinte, que eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma maneira diferente. Seguinte, eu tenho aqui módulo de x menos 4.
ele é menor ou igual a 1. Uma maneira que eu posso interpretar isso aqui é o seguinte. Eu tenho um número aqui, que eu não sei qual é, que por esse menos aqui, eu vou conseguir calcular o quê? A distância desse número, que eu não sei qual é, ao 4. Qual é a distância ao 4? Mas não é só isso que está escrito aqui. Eu estou meio que afirmando que a distância de um número ao 4 tem que ser menor ou igual a 1. É assim que eu interpreto. A distância de um número ao 4 é menor ou igual a 1. Como que eu posso representar isso? Fazer um rascunho aqui. Isso aqui é tudo um rascunho. Eu coloco o número 4 aqui, é a minha referência, tá? Então o 4 estaria aqui. Só escolher a ferramenta certa. O 4 aqui. E eu sei que a distância de um número ao 4 é menor ou igual a 1. Basicamente, eu tenho aqui, seria o 5 e o 3, né? No caso aqui, bolinha fechada, porque é igual ou menor. O 5 dista uma unidade do 4 e o 3 também. Então, o meu intervalo seria esse aqui. Daí, eu teria... Como que eu posso traduzir isso? Da seguinte maneira. 3 é menor que x, que é menor que 5. Não esquecendo da igualdade, né? Porque é bolinha fechada, tem igualdade aqui. Então, esse seria o intervalo. Vou até aproveitar, né? Fazer mais um acréscimo aqui. Aí um exemplo, porque nem sempre vai ser módulo menor ou igual a um número, né? Pode ser também um exemplo aqui. Um módulo, vou botar até o x menos 4 mesmo. X menos 4 tem que ser maior ou, vou botar só maior, a 1 mesmo. Né? Como que eu iria traduzir isso? A distância de um número ao 4 é maior do que 1. A distância de um número ao 4 é maior do que 1. Quando eu vou até dar outro exemplo depois, mas sem resolver, mas seria com um desafio para vocês, né? E se fosse x mais 4, né, no modo? Bem, vamos resolver essa parte aqui primeiro. Eu coloco aqui um rascunho, uma reta real. De novo, minha referência aqui é o 4, então eu coloco o 4 aqui. E eu quero que a distância até o 4 seja maior ou igual a 1. Então, primeiro eu vejo quais são os números que distam uma unidade do 4, né? Seria o 5. Como não tem igualdade, eu já posso colocar a bolinha aberta aqui, né? E aqui eu sei que é o 3, né? O 5 e o 3, eles distam uma unidade do 4. Beleza. Eles não servem, porque eu não quero uma unidade exatamente. Não tem a igualdade aqui, né? Eu quero maior do que isso. Então, seria qualquer número maior do que 5, ele vai
ter uma distância maior do que 1 até o 4. E a mesma coisa, um número menor do que 3. Então, qual seria o intervalo aqui? Seria todo número, né? Esse número aqui é o x, né? Todo número x menor do que 3 ou todo número x maior do que 5, né? Agora, se fosse... aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer, né? Aí se alguém quiser levantar essa dúvida na tutoria. E se fosse x mais 4? Aí, esse exemplo aqui e esse exemplo aqui. Continuaria sendo a distância de um número até o 4, ao 4? Seria o número 4 mesmo? Que número seria esse? Que número que eu estou me referindo aqui, tá? Qual seria a minha referência? Seria o 4? Ou seria outro? Como está o sinal negativo? Né? Quem quiser levantar essa dúvida na tutoria ou em comentários aí aqui do vídeo, fica à vontade, tá? Voltando aqui à questão, falta analisar agora o quê? O lado direito da equação. Porque o que acontece? Se eu estou dizendo que essa parte aqui ela tem que ser maior ou igual a zero, e isso aqui é igual a x menos 4, x menos 4 também precisa ser maior do que ou igual a zero, né? Ser maior ou igual a zero. Dessa forma, eu tenho que analisar também, só que é muito mais fácil, né? X menos 4, perdão, que tem que ser maior ou igual a zero, como o lado esquerdo da equação também é. Daqui nós temos que x tem que ser maior ou igual a 4. O que eu fiz aqui? Eu cheguei aqui e botei mais 4 aqui e mais 4 aqui. Porque aí cancela aqui, né? Fica zero. Fica só o x. E 0 mais 4 dá 4. O que eu tenho que analisar agora? Achar a interseção, né, entre esses dois intervalos. Eu tenho o primeiro intervalo, vou fazer uma linha aqui, teria o segundo, e a interseção seria aqui, a terceira. Agora, o primeiro intervalo é de 3 até 5, fechado, né? Então, vou fazer o 3 aqui, o 5 aqui, e tudo que está entre os dois números. O segundo intervalo é do 4, fechado, e maiores do que ele. O que eu tenho que analisar aqui são as interseções, né? Eu tenho interseção a partir daqui e vai até aqui. Então, eu tenho o 4, eu tenho o 5 e tudo que está entre eles. Qual é, então, os valores, quais são os valores reais de x para os quais essa equação está definida? São esses aqui, ó. Todo x, né, pertencente ao intervalo fechado de 4 até 5. Esse aqui é o intervalo que estava sendo pedido na equação. Então, gente, agora resolvendo a letra B, que é resolver a equação, primeiramente, né, a gente vai ter que achar o valor do x, né, esse é o objetivo. Primeiramente, eu copio a equação aqui. Vai ser raiz quadrada de 1 menos o módulo de x menos 4 igual a x menos 4. Elevando ao quadrado os dois lados, essa raiz vai ser eliminada por esse expoente. Daí eu tenho 1 menos o módulo de x menos 4 igual
ax menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar o seguinte. Repetindo aqui. Eu vou expandir esse lado direito aqui. Né? Isso aqui é a mesma coisa que... Só vou fazer o seguinte. Deixar um rascunho também aqui do lado. Aqui vocês podem ter uma referência, né? Perdão. Nós temos o seguinte. A mais B ao quadrado seria A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. É o trinômio quadrado perfeito. Procurem ver essa parte, produtos notáveis, fatoração, toda essa parte é muito importante, né? É isso que eu vou fazer aqui. Meu A e meu B, meu A é x, meu B é... Isso também serve para A menos B, tá, gente? Ao quadrado. Meu A é x e meu B é 4. Então, vai ficar da seguinte forma. Deixa eu só apagar esse parênteses aqui. Isso. Vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16. Daí, se eu diminuir um dos dois lados, esse 1 aqui vai sumir e vai tirar 1 aqui do 16. Vai ficar 15, né? Vai ficar menos módulo de x menos 4 igual a x ao quadrado menos 8x mais 15. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu vou ter módulo de x menos 4 igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 15. Daí eu tenho agora o módulo. Eu não posso esquecer da definição de módulo. Definição de módulo seria módulo de x igual a x ou a menos x, se x for maior ou igual a zero, se x for menor que zero. Como que seria o módulo de x menos 4? Vou botar aqui como exemplo. Módulo de x menos 4. Seria x menos 4, ou menos, entre parênteses, x menos 4, se x menos 4 for maior ou igual a zero. Esse x menos 4 maior ou igual a zero é x maior ou igual a 4. Então, aqui seria o contrário, seria x menor que 4. Então, tem dois intervalos. Então, duas formas de reescrever esse módulo. E eu vou ter que fazer essas duas formas, de certa maneira. Né? Lembre-se do que vocês fizeram no item anterior, letra A. O que nós achamos? Que essa equação está definida em x pertencente ao intervalo fechado, entre 4 e 5. E se vocês avaliarem aqui, esse intervalo aqui do canto, x menor que 4, não há interseção entre eles. O que você achou na letra A e o que nós temos aqui nesse intervalo. Então, esse caso aqui você não vai usar, porque não há interseção. Se não há, não precisa fazer. Você só fará o quê? Você só vai reescrever o módulo dessa forma. E nesse intervalo aqui, x maior ou igual a 4. No fundo, é no intervalo que vocês acharam aqui na letra A. Ok? Porque é x maior ou igual a 4 ali. Só que para no 5, né? E é no 5 mesmo, no final das contas é até o 5. Então, dessa forma, é só, né? Com essa parte aqui, explicando essa parte, né? Você vai reescrever aqui apenas seu módulo. Então, temos
isso aqui. E agora é só jogar tudo para um lado. Eu vou jogar tudo que está na direita para a esquerda, né? Entre aspas, jogar, né? Vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 8x com mais x, menos 7x. E menos 15 vai ficar mais 15, então mais 15 menos 4 vai ficar mais 11. Tudo isso igual a zero. Podemos fazer pelo que a gente conhece o método, né, da fórmula de Bhaskara. Então vai ficar delta b ao quadrado vai ficar 49, né, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 11. Isso aqui vai dar 49 menos 44. Isso é igual a 5. Daí, nós temos que o x vai ser menos b, né? Então, 7, mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Daí, temos só que ter o cuidado. Essas duas raízes, elas pertencem ao intervalo que eu achei no item A? Será que pertencem? Será que não pertencem? Eu vou ter que avaliar isso, né? Dessa forma, eu vou para outra página. Eu sei que a equação está definida em x pertencente ao intervalo fechado entre 4 e 5. Aqui é fechado, né? Daí, eu tenho essas duas raízes. Primeira raiz. Primeira raiz, eu tenho x igual a 7 mais raiz de 5 sobre 2. Então, x igual a 7, x1 pode ser, né? 7 mais raiz de 5 sobre 2. Eu tenho que avaliar, será que isso aqui pertence a esse intervalo? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é a seguinte, que 4 é menor ou igual a esse x1, que é menor ou igual a 5. Ou seja, que 4 é menor ou igual a 7 mais raiz de 5 sobre 2 menor ou igual a 5. E eu manipulo aqui. O que eu faço? A mesma coisa que eu venho fazendo antes, que é multiplicar para um lado, ou dividir, ou somar, ou diminuir, tudo sempre no mesmo lado. Aqui no caso nós temos 3 partes. Eu tenho que sumir com esse 2 primeiro, né? Beleza. A intenção é que eu torne isso aqui cada vez mais simples. Por enquanto está muito difícil visualizar quem é maior, quem é menor. Se eu multiplicar por 2 os dois lados não, as 3 partes aqui, eu vou cortar esse 2 com esse 2. Aqui na esquerda eu vou ter 8. Aqui no meio vai ficar só 7 mais raiz de 5. E aqui na direita vai ficar 10. Daí eu tiro esse 7. Vai ficar menos 7 aqui, mais 7, né? E aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar menos 7 mais 8. Aqui eu vou ter 1. Aqui vai sumir, vai zerar. E aqui vai ficar a raiz de 5. E aqui do outro lado vai ficar 3. 1 é menor que 3. Mas será que a raiz de 5 é menor do que 3? É maior do que 1, com certeza. Mas como que eu faço? Como aqui é tudo positivo, eu posso elevar ao quadrado aqui sem medo. E sem precisar, não. Não precisando, não podendo mudar o sentido da desigualdade, tá? Então aqui vai ficar 1 ao quadrado. 1 é menor do que 5, que elimina a raiz, que é menor que 9. Isso aqui é verdade. Então, minha hipótese é verdadeira, já que eu tive uma conclusão verdadeira. Tudo bem? Então, isso aqui pertence ao intervalo. Tá? É solução. Uma possível solução. Ainda tem mais outra etapa. Segunda parte.
é x2. x2 é 7 menos raiz de 5 sobre 2. As etapas são muito parecidas, né? Eu vou ver se 4 é menor que x2 é menor ou igual a 5. Eu substituindo, vou até ganhar um espaço aqui. Eu substituindo, eu vou ter 4 menor ou igual a 7 menos raiz de 5 sobre 2, que é menor ou igual a 5. Se eu multiplicar também os 2 por 2, né? As três partes aqui, eu vou ter 8 menor ou igual a 7 menos raiz de 5, que é menor ou igual a 10. Bem parecida a passagem, né? E se eu tirar 7 dos 3 aqui, eu vou ter 1 menor ou igual a menos raiz de 5, que é menor ou igual a 3. Isso aqui é falso. Por quê? Eu tenho no lado esquerdo um número positivo, do lado direito outro positivo e no meio um negativo. Isso é um absurdo. Então, é falso. Então, x2 não é uma possível solução. Para que eu possa agora verificar de vez se é solução ou não, quem sobrou aqui, né, o nosso x1, eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Nós podemos ver aqui na semana 3, na OS3, na página 8. Vamos lá na página 8. Deixa eu só aumentar o zoom. Página 8. Deixa eu ver aqui. Aqui. Nessa parte aqui. Olha só. As operações efetuadas modificam o conjunto das soluções da equação inicial, ou seja, se as operações efetuadas nos levam a uma equação simplificada não equivalente à equação inicial. Neste caso, resolvida a equação simplificada, precisamos testar as soluções na equação inicial, a fim de descartarmos as soluções estranhas, pois as operações utilizadas podem introduzir soluções alheias à equação inicial. Ou seja, toda solução da equação inicial é solução da equação simplificada. Significa que, usando essas operações, não perdemos soluções, apenas podemos criar novas. Nós criamos uma nova ali, que foi o x2. Provavelmente o x1 é a solução. A gente vai verificar isso. Exemplos de operações que modificam o conjunto das soluções da equação. Elevar a um expoente par positivo ambos os lados da equação. Aí tem um exemplo aqui, que é o exemplo 3.4, eu convido vocês a olharem posteriormente, tá? Dessa forma, vamos voltar aqui. Para verificar, então, se x1 é solução ou não, eu simplesmente tenho que substituí-lo na equação, tá? Então, substituindo x1, temos. Como é que é a equação mesmo? É raiz de 1 menos o módulo de x menos 4, correto? Só para não ter um engano, isso. Então, esse x, esse módulo, esse x é quem? 7 mais raiz de 5 sobre 2, menos 4. Fecha o módulo. Isso é igual a x menos 4. Então, de novo, 7 mais raiz de 5 sobre 2, menos 4. E vou calcular. Se eu no final achar um número igual a ele mesmo, quer dizer então que o nosso x1 aqui é solução. Agora, se eu achar uma relação absurda, tipo 1 igual a 0,
quer dizer então que não é solução, então essa equação não tem solução, tá? Que é possível também. Vamos lá. Fazendo aqui, calculando, né? Raiz, né? Eu não vou levar ao quadrado nada aqui por enquanto, não acho necessário. 1 menos o módulo, aí eu faço o MMC aqui, né? Vai ser 2 mesmo. Repito o numerador da primeira fração, porque não tem nada diferente. E o menos 4 vai ser menos 8. Né? Menos 8 dividido por 2 vai dar o nosso menos 4 interior. Né? Simplifiquei. E aqui vai ser a mesma coisa, né? Vai ficar 7 mais raiz de 5 menos 8 dividido por 2. Aqui vai ficar no numerador menos 1 mais raiz de 5, né? Como aqui também. Vamos lá. Raiz de 1 menos. No módulo nós teríamos menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aqui vai ser a mesma coisa. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Menos 1 mais raiz de 5 é positivo. Por quê? Raiz de 5 é maior do que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. 2 menos 1 já dá 1. Isso aqui é um pouquinho maior do que 1. Então, é só repetir ele, tirar o módulo, reescrever sem o módulo e repetir. Aí eu coloco entre parênteses, né, porque tem um sinal negativo aqui, então vai ficar menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aqui continua a mesma coisa, não vou mexer em nada, estou só trabalhando com o lado esquerdo por enquanto. Dentro da raiz eu vou ter 1. Agora, esse sinal negativo, eu vou usar distributivo aqui, vai trocar o sinal desses dois, né? Então vai ficar mais, né? 1, trocando, quase que cai aqui, menos raiz de 5 sobre 2. Igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Só para não ter nenhum problema, eu vou pegar essa parte aqui e vamos passar para uma nova página. Ok. Agora, vou calcular aqui dentro, né? Fazer o MMC também. Ué, se eu tenho que ter o 2, aqui é 1, né? Aqui vai ter que ser 2, né? 2 dividido por 2 vai dar o nosso 1. Então vai ficar 2 mais 1 menos raiz de 5. Tudo isso agora dividido por 2. E novamente repete aqui, sem mudar muita coisa. Calculando aqui, eu teria 2 mais 1, 3. 3 menos raiz de 5 sobre 2. Tudo isso dentro da raiz. E aqui menos 1 mais raiz de 5. Ficou só um pouquinho confuso aqui, só um minutinho. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que a gente pode fazer agora aqui? Elevar ambos os lados ao quadrado. Como aqui não tem incógnita, não tem nenhuma letra, você pode levar ao quadrado sem problema, tá? Que não vai desvirtuar nada mesmo, não vai ser simples. É a mesma coisa que botar 3 ao quadrado e 3 ao quadrado do outro lado da equação. Não, mesmo, não muda nada. Então, só tem números, né? Então, vou eliminar essa raiz. Vai ficar 3 menos raiz de 5 sobre 2. E aqui, eu sei que no denominador vai ser 4, né? 2 ao quadrado é 4. E aqui no numerador, eu tenho que tomar um cuidado, né? Porque vai ser um trinômio quadrado perfeito. Quadrado primeiro, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Daí, voltando, né? Temos aqui 3 menos raiz de 5 sobre 2. E aqui nós vamos ter 1 menos 2 raiz de 5 mais 5, né? Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5 sobre 4. 3 menos raiz de 5 sobre 2 é igual. Quanto que nós temos aqui? 1 mais 5 vai dar 6, né? 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Aqui eu já vejo que sim, é a mesma coisa. Nós temos duas frações que são equivalentes, né? Por quê? Se eu for só copiar a primeira, 3 menos raiz de 5 sobre 2. A segunda seria uma fração multiplicada por essa aqui. É como se eu estivesse colocando 2 evidências no numerador e no denominador, né? Então, o que sobraria aqui? 6 dividido por 2, 3. Menos 2 por 2, menos 1. Ou seja, menos raiz de 5, né? Que era menos 2 raiz de 5. E no denominador, 4 dividido por 2 é 2. Isso aqui é 1. Então, é um elemento neutro na multiplicação, né? Então, eu vejo que isso é igual a isso. Então, solução. x2 é a solução. Quem é x2? 7 mais raiz de 5 sobre 2. Aí acaba.